O cheiro de água fria e pedra velha era o único mundo que eu conhecia. Há 21 anos, eu esfregava o chão até meus joelhos sangrarem, punida por existir. O templo das luas silenciosas não tinha misericórdia para almas como a minha. Almas amaldiçoadas. Almas sem lobo. Almas que nasceram erradas e permaneceriam erradas até a morte finalmente ter piedade e me levar. Meu nome é Safira. Pelo menos, acho que é. A alta sacerdotisa Morgana me chamava de Apária, com mais frequência que meu nome de batismo, então às vezes eu esquecia que tinha um. Hoje era meu 21º aniversário. Não que alguém se importasse. Não que eu mesma me importasse muito. Era apenas mais um dia de dor, fome e frio cortante que subia do chão de pedra através dos meus joelhos machucados. Estava sozinha no pátio interno do templo, esfregando as lajes ao redor da árvore ancestral. A árvore era uma monstruosidade morta no centro do claustro, seus galhos retorcidos como dedos de cadáver alcançando um céu que nunca responderia. Diziam que tinha morrido há 300 anos, no mesmo dia que a última luna verdadeira foi assassinada. Desde então, permanecia ali, cinzenta e sem vida, um monumento ao fracasso. Assim como eu. Minhas mãos estavam vermelhas e rachadas, dedos tremendo ao redor do esfregão. A água no balde estava gelada, mas eu não podia parar. Morgana tinha sido clara. Se uma única pedra estiver suja quando eu retornar, você dormirá na neve esta noite. E era inverno. Neve já cobria o chão do lado de fora dos muros do templo. Dormir nela significava não acordar. Então eu esfregava, e tentava não pensar sobre o fato de que minha vida inteira tinha sido reduzida a isto. Sobrevivência. Nada mais. Não era sempre assim. Ou pelo menos, acho que não era. Minhas primeiras memórias eram nebulosas, mas havia calor nelas. Uma mulher com olhos gentis me embalando. Uma voz cantando canções de ninar sobre lunas e estrelas. Mas então ela morreu. Morgana me contou a história tantas vezes que estava gravada em meu cérebro como cicatriz. Sua mãe era uma serva tola que se deitou com um lobo errante. Você foi o resultado. Sem clã. Sem lobo. Sem valor. Ela morreu de vergonha no parto. E você? Você é a evidência viva de seu pecado. 21 anos carregando esse fardo. 21 anos acreditando que minha própria existência era erro que precisava ser punido. Parei de esfregar por um momento, olhando para minhas mãos destruídas. Calejadas. Marcadas. Manchadas de sangue onde a pele tinha rachado novamente. Eram mãos de uma velha, não de uma mulher de 21 anos. Mas então, eu não me sentia jovem. Me sentia antiga, cansada, vazia. Foi quando ouvi vozes, vindo dos corredores, Morgana e suas acólitas retornando mais cedo que esperado. Pânico me agarrou. Olhei para o chão. Ainda havia 2 sessões que não tinha terminado. Não seria suficiente. Nunca era suficiente. Trabalhei freneticamente, esfregando com força que fez meus ombros gritarem de protesto. Mas não adiantava. As vozes estavam mais perto agora. Segundos. Eu tinha segundos. Meu joelho escorregou na pedra molhada. Caí para a frente, mãos se estendendo instintivamente para amortecer a queda. E toquei a árvore. Minha palma pressionou contra a casca cinzenta e morta da árvore ancestral. E algo aconteceu. Calor. Não vindo da árvore, mas de dentro de mim. Explodindo do meu peito, descendo pelo meu braço, fluindo para a madeira morta através da minha palma. Não era doloroso. Era reconhecimento. Como se algo em mim tivesse encontrado algo na árvore que estava esperando, procurando, chamando. A casca sob minha mão começou a brilhar. Suave primeiro, depois mais forte. Verde esmeralda. A mesma cor dos meus olhos. Afastei minha mão com um grito sufocado, mas era tarde demais. A luz se espalhou, subindo pelo tronco, correndo pelos galhos. E onde a luz tocava, a vida seguia. Brotos verdes perfurando a madeira morta.
folhas desabrochando. E então, impossível, glorioso, flores, centenas delas, brancas como neve recém-caída, mas luminosas, brilhando com luz própria na escuridão crescente do entardecer. O perfume me atingiu como onda, doce, embriagante, nada como qualquer flor que eu conhecia. Cheirava a esperança, se esperança pudesse ter cheiro. A renascimento, a magia pura. Fiquei congelada, olhando para o milagre que tinha causado, incapaz de processar. A árvore estava viva. Depois de 300 anos de morte, eu tinha... Bruxa! O grito de Morgana estilhaçou o momento. Virei e a vi parada na entrada do pátio, rosto contorcido em horror e fúria. Suas acólitas estavam atrás dela, igualmente chocadas. Eu não quis... Comecei, mas as palavras morreram na minha garganta. Que desculpa havia? A evidência estava literalmente brilhando acima de mim. Bruxaria negra! Morgana sibilou, fazendo o sinal de proteção. Você profanou a árvore sagrada, corrompeu-a com sua maldade. Não, eu só toquei e... Prendam-na. As acólitas avançaram. Tentei correr, mas minhas pernas estavam fracas demais, meu corpo exaurido demais. Mãos me agarraram, rudes, brutas, me arrastaram do pátio enquanto eu lutava inutilmente. Por favor, eu não fiz nada de errado, eu não entendo o que aconteceu. Mas ninguém estava ouvindo. Morgana já estava gritando ordens, enviando mensageiros. Convoquem Lord Percival, convoquem o conselho. A pária finalmente revelou sua verdadeira natureza. Vamos queimá-la antes que espalhe sua doença. Queimar. A palavra ecoou na minha mente enquanto me jogavam em uma cela nos níveis inferiores do templo. Pequena, escura, fedendo a mofo e desespero. A porta bateu. Trancar clicou. E fiquei sozinha na escuridão, tremendo não apenas de frio, mas de terror absoluto. Eles iam me queimar, como bruxa, por um milagre que eu nem entendia. Enrolei-me no canto, puxando meus joelhos contra o peito, e pela primeira vez em anos, chorei. Não silenciosamente, como tinha aprendido a fazer para evitar mais punição, mas em soluços altos e quebrados que rasgaram minha garganta. Não era justo. Nada na minha vida tinha sido justo, mas isto era crueldade em nível que nem Morgana tinha alcançado antes. Destruir-me por finalmente, acidentalmente, fazer algo bonito. Fechei meus olhos, desejando que pudesse desaparecer, que pudesse simplesmente deixar de existir e acabar com tudo. Foi quando senti algo quente no meu peito, não doloroso, mas presente, pulsando gentilmente em tempo com meu coração, como se algo tivesse despertado dentro de mim quando toquei a árvore, algo que tinha estado adormecido por toda a minha vida. Coloquei minha mão sobre meu coração e por um momento senti outra pessoa. Não fisicamente presente, mas lá, do outro lado de alguma distância impossível, sentindo-me, procurando-me, vindo. A sensação desapareceu tão rápido quanto veio, me deixando confusa e ainda mais assustada. Estava enlouquecendo? Alucinando de medo e fome? Provavelmente. Horas passaram. Ou talvez minutos. Tempo perdia significado na escuridão. Então a porta abriu. Luz de tocha me cegou. Quando meus olhos ajustaram, vi Morgana. E atrás dela, um homem que reconheci dos sermões. Lord Percival, nobre rico que financiava o templo e tinha mais poder político que a própria sacerdotisa. Ele me estudou com olhos frios e calculistas. Não havia piedade neles, apenas avaliação, como se eu fosse problema a ser resolvido. Esta é a bruxa? Sua voz era cultivada, educada, mais aterrorizante por sua calma. Sim, milord. Morgana respondeu com reverência que nunca usava comigo. Ela profanou a árvore ancestral com magia das sombras. Interessante. Percival se agachou, ficando no nível dos meus olhos. Diga-me, menina,
Onde aprendeu essa magia? Eu não aprendi nada, sussurrei, voz rouca de chorar. Eu não sabia que podia fazer aquilo. Eu juro, eu... Mentirosa, ele cortou, mas não havia calor na acusação. Apenas declaração. A árvore ancestral está morta há 3 séculos. Apenas a mais negra das magias poderia reanimá-la. E apenas uma bruxa poderia canalizar tal poder. Ele se levantou, sacudindo poeira imaginária de suas roupas finas. Ela queima ao amanhecer, que sirva de aviso para outros que pensam em desafiar a ordem natural. Não! Gritei rastejando para a frente. Por favor, eu não sou bruxa. Eu não sou nada. Eu só... Percival fez um gesto desdenhoso. O que você é ou não é irrelevante. O que você fez criou... complicações. E complicações devem ser eliminadas. Ele saiu. Morgana o seguiu, mas parou na porta, olhando para trás com algo que quase parecia satisfação. 21 anos eu te alimentei. Te abriguei. E este é meu agradecimento? Vergonha até no fim. A porta bateu novamente. E fiquei sozinha com o conhecimento de que em poucas horas estaria morta, queimada viva, por crime que não entendia, por magia que nunca pedi, por existir, sempre por existir. Mas enquanto sentava lá na escuridão, algo mudou. A tristeza que tinha me consumido começou a endurecer, em raiva. Eu tinha passado 21 anos acreditando que merecia a dor, que era quebrada, errada, amaldiçoada. Mas e se não fosse? E se Morgana estava mentindo? E se a magia que despertei não era maldição, mas dom? E se eu merecia viver? O pensamento era tão estranho, tão radical, que quase ri, mas não era engraçado. Era libertador. Pela primeira vez na minha vida, permiti-me questionar, desafiar, rejeitar a narrativa que tinha sido forçada em mim desde o nascimento. E naquele momento, naquela cela fria e escura, algo mais despertou. Não magia, mas vontade. Vontade de lutar, de sobreviver, de provar que eles estavam errados sobre mim. Não sabia como, não tinha plano, não tinha esperança real, mas tinha raiva. E pela primeira vez, raiva parecia suficiente. Do outro lado do reino, a 500 quilômetros de distância, um homem acordou de sono profundo com rugido. Talon, rei alfa das terras do norte, sentou-se na cama, mão voando para o peito onde dor fantasma pulsava. Não dor. Conexão. Ele podia sentir alguém. Medo, desespero, raiva. E sob tudo isso, poder. Puro, incontrolável, chamando. Seu quarto estava escuro, mas ele podia jurar que via luz, verde esmeralda, brilhando fracamente no ar ao seu redor. E cheiro. Flores brancas. Impossível. Não havia flores em pleno inverno, mas o perfume era inconfundível, doce, embriagante, chamando cada instinto em seu corpo para seguir, para encontrar, para proteger. Sua loba, adormecida por anos de solidão, rugiu para a vida. Companheira. A palavra ecoou em sua mente com certeza absoluta. Depois de 35 anos procurando, depois de começar a acreditar que estava destinado a governar sozinho, ela existia. E estava em perigo. Ele podia sentir através do vínculo nascente. Terror. Desespero. Talon saiu da cama, cruzou para a janela e abriu-a. Ar frio da noite entrou, mas ele não sentiu. Estava muito focado na direção. Sul. Ela estava ao sul, longe, mas alcançável. Virou-se e rugiu para o corredor, onde guardas surgiram imediatamente. Preparem os cavalos, 20 dos meus melhores guerreiros. Partimos em 1 hora. Majestade? Seu beta Gregor apareceu, esfregando o sono dos olhos. É 00:00. O que... Ela foi encontrada, Talon disse, e sua voz carregava algo que não sentia há anos. Esperança. Minha companheira. Ela foi encontrada, e alguém está tentando machucá-la. Os olhos de Gregor se arregalaram. Você tem certeza? Absoluta. Talon já estava se movendo,
vestindo roupas de viagem, verificando armas. Reúna os homens. Agora. Não temos tempo. Porque ele podia sentir, através da distância, através do vínculo frágil e novo. Ela estava com medo, e o tempo estava se esgotando. Ele tinha passado uma vida inteira procurando. Uma vida inteira acreditando que estava destinado à solidão. Mas não mais. Sua companheira existia. E nada, nada neste mundo a manteria dele. Nem distância, nem política, nem fogo. Ele estava indo. E céus ajudassem qualquer um que estivesse em seu caminho. O amanhecer chegou rápido demais. Não tinha dormido. Apenas sentei na cela, observando a luz fraca crescer através da pequena janela gradeada, ouvindo os sons do templo despertar. Passos. Vozes. E então, eventualmente, o arrastar de madeira sendo empilhada. Estavam construindo minha pira. Quando vieram me buscar, não lutei. Que sentido tinha? 6 acólitas, todas maiores que eu, me arrastaram para fora da cela e pelas escadas. Morgana estava esperando no pátio, trajada em suas vestes cerimoniais mais elaboradas, porque era isso que minha execução era para ela. Cerimônia, espetáculo. A vila inteira tinha sido convocada. Centenas de rostos me observavam enquanto era arrastada para o centro da praça, onde a pira esperava. Madeira seca empilhada alta ao redor de uma estaca de ferro. Não vi piedade em nenhum dos olhares. Apenas medo. Curiosidade mórbida. E, em alguns casos, satisfação. A pária finalmente recebendo o que merecia. Safira, a amaldiçoada! Morgana proclamou, voz ecoando pela praça silenciosa. Você foi acusada de bruxaria, de profanar a árvore sagrada com magia das sombras, como se declara. Inocente, sussurrei, mas minha voz foi engolida pelo vento. Ela se declara inocente, Morgana anunciou com desdém. Mas a evidência fala mais alto que palavras. A árvore morta vive, e apenas poder profano poderia realizar tal abominação. Abominação. A palavra doeu mais do que deveria, porque parte de mim, a parte que tinha visto a árvore florescer em toda sua glória impossível, sabia que não havia nada de profano naquilo. Havia sido bonito, puro, certo de uma forma que minha vida inteira nunca foi. Me amarraram à estaca com cordas ásperas que cortaram meus pulsos. Empilharam mais madeira aos meus pés, e então Lord Percival se aproximou, carregando uma tocha acesa. Ele parou diante de mim, estudando meu rosto com aqueles olhos frios e calculistas. Última chance, menina, ele disse baixo, apenas para eu ouvir. Diga-me quem te ensinou, quem está por trás dessa tentativa de desestabilizar a ordem, e tornarei sua morte rápida. Ninguém me ensinou nada, respondi, encontrando sua olhar pela primeira vez com algo parecido com um desafio. Eu não sei o que sou ou o que fiz, mas sei que não mereci 21 anos de tortura por crime de existir. Algo piscou em seus olhos. Surpresa, talvez, que a serva covarde finalmente encontrara voz. Mas foi rapidamente substituído por algo mais escuro. Então morra acreditando em sua inocência, ele disse, e baixou a tocha. O fogo pegou imediatamente. Madeira seca explodiu em chamas que subiram rápido, lambendo a base da pira. O calor me atingiu em onda. Fumaça queimou minha garganta. Pânico me agarrou. Instinto de sobrevivência gritando para fugir, correr, fazer qualquer coisa. Mas as cordas me mantinham presa, indefesa. A multidão observava em silêncio. Não havia gritos de aprovação, nem vivas. Apenas silêncio pesado quebrado pelo crepitar das chamas. E foi naquele silêncio que senti novamente aquela presença. Mais forte agora, mais próxima. Alguém vindo, rápido, desesperado. Para mim, o calor estava insuportável agora. As chamas subindo mais alto. Eu podia sentir minha pele começando a queimar. Dor explodiu em meus tornozelos, depois panturrilhas. Gritei, não consegui evitar. E então algo quebrou. Não as cordas, mas algo dentro de mim. Como se todo esse terror, toda essa dor,
toda essa raiva acumulada ao longo de 21 anos, finalmente encontrasse saída. Poder explodiu do meu peito. Não verde como quando toquei a árvore, mas branco-dourado. Luz pura que detonou para fora em onda que apagou as chamas instantaneamente. As cordas se desintegraram. A multidão gritou, recuando em pânico. E senti meu corpo mudando. Ossos estalando, músculos reformando, pelo brotando de minha pele. Transformação. Eu estava me transformando. Impossível. Eu nunca tinha conseguido antes. Nunca senti minha loba. Mas agora ela estava lá, rugindo para a vida, protegendo-nos da única forma que sabia. A mudança não foi completa. Fiquei presa entre formas. Mãos se tornaram meio garras, dentes alongaram em presas, meus sentidos explodiram em sobrecarga. Podia ouvir batimentos cardíacos, cheirar medo, ver em cores que não existiam antes. Caí da pira, aterrissando em 4 patas que tremiam de exaustão. A multidão estava em pânico agora, pessoas tropeçando umas nas outras para se afastar da bruxa monstruosa. Mas Morgana gritava ordens. Prendam-na! Não a deixem escapar! Guardas avançaram com lanças. Não tinha força para lutar. Mal conseguia ficar de pé. Mas instinto me fez correr. Cambaleando, tropeçando, mas me movendo. Uma lança passou por mim, tão perto que senti o deslocamento de ar. Outra atingiu meu ombro, rasgando pele. Dor explodiu, mas não parei. Não podia parar. Corri para fora da praça, através de becos, sem direção. Apenas para longe. Sempre para longe. Sangue escorria do ferimento no meu ombro, deixando rastro. Minha respiração saía em ofegantes dolorosos. Minha visão estava escurecendo nas bordas. Mas continuei, até que não consegui mais. Até que minhas pernas cederam e desabei na entrada de uma caverna escondida na floresta além da vila. Escuridão me puxou, e me rendi a ela com gratidão. Não sei quanto tempo estive inconsciente. Quando acordei, foi com som. Cascos de cavalos. Muitos. Vindo rápido. Encontraram-me. Iam terminar o que começaram. Tentei me levantar, mas meu corpo não respondeu. Estava fraca demais. Ferida demais. Apenas virei minha cabeça e esperei pela morte que parecia inevitável. Os cavalos pararam. Passos. Pesados. Deliberados. E então uma voz. Profunda. Autoritária. Mas carregando algo que não esperava. Preocupação. Ela está aqui. Eu sinto. A voz ficou mais perto. Gregor, toque e luz. Agora! Luz de tocha iluminou a entrada da caverna. E vi. Um homem. Alto. Imponente. Vestido em armadura de viagem mais claramente nobre pela qualidade do material. Cabelos escuros caindo sobre olhos que eram cinzentos como tempestade. Aqueles olhos me encontraram, e algo aconteceu. Reconhecimento. Não porque o conhecia, mas porque minha loba o conhecia. Reconhecia. Clamava por ele com urgência que não entendia. Ele se moveu, rápido, ajoelhando ao meu lado, mãos grandes e calejadas tocando meu rosto com gentileza que contrastava absurdamente com seu tamanho. Você, ele sussurrou, e havia maravilha em sua voz. Finalmente eu te encontrei. Tentei falar, perguntar quem era, por que me olhava assim, mas apenas sangue saiu. O ferimento no meu ombro tinha aberto novamente, sangue encharcando o chão da caverna. Vi seus olhos se arregalarem ao perceber a gravidade. Ela está morrendo. Eu preciso. Ele parou, tomando decisão. Então mordeu sua própria palma, profundo. Sangue jorrou, e ele pressionou contra minha boca. Beba, ele ordenou. Não foi pedido. Foi comando alfa que meu corpo obedeceu antes que minha mente processasse. Engoli. O sangue dele era quente. Tinha gosto de tempestade e pinho e algo mais. Algo que fez minha loba cantar. Poder fluiu através de mim. Não meu. Dele. Curando. Fechando feridas. Queimando a febre. Restaurando força. Em minutos a dor tinha recuado para latejamento surdo.
Minha respiração estava estável. E pela primeira vez em horas, consegui pensar claramente. Afastei meu rosto de sua mão. Quem é você? Talon. Ele respondeu simplesmente. Rei Alfa das Terras do Norte. E você, pequena loba, é minha companheira destinada. O mundo parou. Companheira. Impossível. Eu nem tinha loba até poucas horas atrás. Como podia ser companheira de alguém, muito menos de um rei? Não. Sussurrei, balançando a cabeça. Você está errado. Eu não sou. Eu não posso ser. Você pode sentir, não pode? Ele interrompeu, mão ainda no meu rosto. O vínculo, o chamado. Eu senti quando você tocou a árvore ancestral. Senti seu pânico, sua dor. E vim o mais rápido que pude. Mas quase não foi rápido o suficiente. Lágrimas queimaram em meus olhos. Eles tentaram me queimar. Disseram que eu era bruxa, que profanei a árvore com magia das sombras. Fúria atravessou seu rosto. Pura, incandescente. Quem? A alta sacerdotisa, Lorde Percival, todos eles. Minha voz quebrou. Eu não fiz nada de errado. Apenas toquei a árvore e ela floresceu. Eu não sabia que podia fazer isso. Não sabia que tinha magia. Você não tem magia das sombras, Talon disse, voz firme. Você tem magia da lua, o dom das verdadeiras lunas. Aqueles que tentaram matá-la fizeram isso porque temem o que você representa. O retorno do poder que pensavam ter destruído há 3 séculos. Não entendia metade do que dizia. Mas a forma que me olhava com reverência e proteção e algo mais profundo fez meu coração bater mais rápido. Eu não posso ser Luna, protestei. Eu não sou ninguém, apenas uma serva, uma pária. Você é tudo, ele disse, e havia certeza absoluta em sua voz. E eu vou provar isso. Mas primeiro, preciso te tirar daqui, te levar para a segurança. Ele começou a me levantar, mas parou quando estremeci. Ainda estava em dor, ainda fraca. Desculpe, ele murmurou. Vou ser gentil, eu prometo. Ele me levantou nos braços como se eu não pesasse nada. E pela primeira vez na minha vida, me senti segura, protegida. Ao sairmos da caverna, vi 2 homens esperando com cavalos. Um era mais velho, com cicatriz atravessando o rosto. O outro jovem, talvez 20 anos. Ambos me observaram com expressões que misturavam surpresa e algo parecido com esperança. Gregor, Finn, Talon disse. Apresento Saphira, nossa futura Luna. Gregor, o mais velho, curvou-se profundamente. Majestade. Finn apenas olhou, boca ligeiramente aberta. Ela é tão pequena. E sobreviveu a uma execução. Talon respondeu secamente. Mostra que tamanho não é tudo. Ele me colocou cuidadosamente em seu cavalo. Então montou atrás de mim. Seus braços me envolveram, me mantendo segura contra seu peito. Vamos, ele ordenou. Rápido, antes que os caçadores de bruxa percebam que ela escapou. Começamos a cavalgar. Rápido, através da floresta, longe da vila, longe do templo, longe de tudo que conheci. E enquanto o mundo passava em borrão, enquanto segurava as vestes de Talon para me manter estável, uma pergunta ecoava em minha mente. Quem era eu realmente? Não a serva que Morgana criou. Não a pária que acreditei ser. Mas algo mais. Algo que fez uma árvore morta florescer. Algo que despertou um rei a 500 quilômetros de distância. Algo que valia salvar. E pela primeira vez em 21 anos, permiti-me considerar a possibilidade que talvez, apenas talvez, minha vida pudesse ser mais que sobrevivência. Poderia ser propósito. Poderia ser magia. Poderia ser minha. Cavalgamos por 3 dias. Parávamos apenas quando absolutamente necessário. Para descanso breve. Água. Comida que eu mal conseguia engolir porque meu estômago tinha encolhido tanto de anos de fome
que até porções pequenas me faziam sentir doente. Talon notou. Claro que notou. Ele parecia notar tudo sobre mim com atenção que era simultaneamente reconfortante e aterrorizante. Pequenas porções. Ele instruiu Finn no segundo dia. Frequentes. Seu corpo precisa reaprender como receber nutrição. Como se eu fosse paciente. Projeto de cura. Talvez fosse. Durante as cavalgadas ele falava, explicava, tentava me fazer entender o que eu era. Ômegas são raras, ele disse enquanto cavalgávamos através de floresta densa, seu peito quente contra minhas costas. Talvez uma a cada 1000 lobos. E ômegas com magia da lua, ainda mais raras. Não víamos uma desde... Ele parou. Desde a última Luna foi assassinada há 300 anos. Completei, lembrando da história que Morgana contara tantas vezes. Mas agora as peças estavam se encaixando diferente. Por que foi morta? Política, medo, ganância. Sua voz escureceu. Ela era poderosa demais. Seu companheiro, o rei da época, era amado demais. Juntos, ameaçavam aqueles que queriam controle através de caos e divisão. Lord Percival, disse entendendo. Ele descende daqueles que orquestraram o assassinato. Sua família manteve poder por 3 séculos através do conselho e do templo. Você retornando, uma verdadeira luna despertando. Talon assentiu. Ameaça tudo o que construíram. É por isso que tentaram matá-la imediatamente. Antes que você entendesse o que era. Antes que pudesse ser protegida. Processei isso. 21 anos de abuso. Não eram apenas crueldade aleatória de uma sacerdotisa amarga. Eram sabotagem sistemática. Me manter fraca, quebrada, nunca permitindo que minha magia despertasse, até que acidentalmente despertou de qualquer forma. A árvore, disse lentamente. Por que floresceu quando a toquei? Porque a árvore ancestral não estava morta. Estava adormecida, esperando. Senti-o se ajustar atrás de mim, puxando-me mais perto quando o caminho ficou acidentado, esperando por Luna que pudesse despertá-la, que carregasse a magia pura o suficiente para restaurar a conexão entre terra e povo. Mas eu não sabia fazer isso. Não tentei. Magia não é sempre sobre intenção. Ele interrompeu gentilmente. Às vezes é sobre essência. Sobre quem você é no seu núcleo. E você, Safira, é Luna. Quer acredite ou não. Queria argumentar. Dizer que ele estava errado. Que tinha confundido uma serva assustada com algo grandioso. Mas minha loba, agora desperta e presente de forma que nunca foi, concordava com ele. Reconhecia-o não apenas como companheiro, mas como igual, como a outra metade que tornava completa. E isso me apavorava mais que qualquer coisa. Na terceira noite, paramos em um acampamento adequado. Gregor caçou coelho. Finn montou tendas. E Talon não saiu do meu lado, mesmo quando claramente tinha outras responsabilidades. Você não precisa me vigiar, disse finalmente, incapaz de suportar sua atenção constante. Não vou fugir. Eu sei. Ele estava sentado do outro lado da fogueira pequena, olhos refletindo as chamas. Mas quase te perdi antes de te encontrar. Perdoe-me se sou... cauteloso. Cauteloso, repeti quase rindo. Você cavalga por 3 dias sem dormir direito. Usa sua própria magia para me curar. Isso não é cautela. É... Parei. Não sabia que palavra usar. Instinto, ele forneceu. Compulsão, necessidade. Ele se inclinou para a frente. Você sente também, não sente? O vínculo, puxando-nos juntos. Sentia. Deus, como sentia. Era como corda amarrada ao redor do meu coração, conectando-me a ele através de distância que não deveria importar. Quando ele se afastava, mesmo apenas alguns metros, sentia perda. E quando voltava, alívio me inundava. Sim, admiti relutantemente. Mas não entendo. Como você pode querer? Alguém como eu. Você é rei. Você poderia ter qualquer... Não posso, ele cortou, voz firme. Não funciona assim com companheiros. Não é escolha,
É reconhecimento. Minha loba conhece a sua, e isso é tudo que importa. Mas sua corte vai aceitar porque eu ordenar. Não havia espaço para argumento em seu tom. E aqueles que não aceitarem vão aprender, ou sair. Ele se levantou, caminhou ao redor da fogueira e se ajoelhou na minha frente. Safira, olhe para mim. Forcei meus olhos a encontrarem os dele, cinzentos, intensos, seguros de forma que eu nunca fui de nada. Você passou 21 anos acreditando que era indigna, quebrada, menos que nada, mas cada palavra que disseram era mentira. Sua mão encontrou meu rosto, polegar traçando minha bochecha. Você é forte. Sobreviveu onde outros teriam quebrado. Você é mágica. Despertou o poder que estava adormecido por séculos. E você é minha. Não porque eu reclamo você como propriedade, mas porque nossas almas se reconhecem. Lágrimas queimaram. Não consegui impedi-las. Eu não sei como ser o que você precisa. Então aprenderemos juntos. Ele se inclinou mais perto, testa tocando a minha. Eu não preciso de rainha perfeita, Safira. Preciso de você, exatamente como é. E quando seus lábios tocaram os meus, gentis e questionadores, algo em mim cedeu. Não quebrou, mas abriu. Retribuí o beijo com mãos trêmulas subindo para tocar seu rosto, sentindo a barba áspera sob minhas palmas, sentindo o calor dele. Força, segurança. O beijo aprofundou. Não urgente, mas explorando, conhecendo. E através do vínculo senti suas emoções, alívio, desejo, ternura e algo mais profundo. Algo que parecia muito com amor nascente. Quando nos separamos, ambos respirando pesado, ele descansou sua testa contra a taminha novamente. Vou protegê-la, ele prometeu. De todos que tentaram machucá-la, de todos que ainda tentarão, isso eu juro. E eu... Minha voz saiu pequena. O que posso oferecer em troca? Confie em mim, ele disse simplesmente. É tudo o que peço. Confie que vou mantê-la segura, que merece bondade, que seu lugar é ao meu lado. Confiança. Parecia impossível. 21 anos de traição tinham me ensinado que confiar levava apenas à dor. Mas olhando em seus olhos, sentindo a sinceridade através do vínculo, permiti-me considerar. Talvez, apenas talvez, poderia tentar. Na manhã do 4º dia, chegamos a um posto avançado, pequena fortificação na fronteira das terras do norte. Guardas se curvaram quando Talon passou. E então vi uma mulher, mais velha, talvez 50, vestida em vestes de sacerdotisa, mas diferentes das de Morgana, mais simples, sem ostentação. Ela se curvou profundamente. Majestade, vim assim que recebi seu chamado. Beth, Talon disse com óbvia afeição. Obrigado por vir tão rapidamente. Seus olhos se voltaram para mim e arregalaram. Pelos deuses. É ela. É realmente ela. Beth se aproximou, lentamente, como se aproximando de algo sagrado. Posso? Ela estendeu a mão. Olhei para Talon, que assentiu encorajamento. Estendi minha mão. Beth a pegou, virou minha palma para cima e traçou as linhas com dedos gentis. Então ela olhou para meu rosto, meus olhos, e lágrimas encheram os dela. Você tem os olhos dela, ela sussurrou. Da última luna, verde esmeralda, exatamente igual. Meu coração parou. Você a conheceu? Servia, antes da traição. Antes de Percival e seus assassinos a destruírem. Beth soltou minha mão e puxou algo de dentro de sua veste. Um medalhão. Prata velha e manchada. Ela me deu isso. Disse para manter seguro. Para dar a que viesse depois dela. Beth abriu o medalhão. Dentro havia 2 retratos minúsculos. Um de uma mulher com olhos verdes e cabelos escuros. Linda, régia, e o outro de um bebê. Ela tinha filha, Beth disse suavemente. Escondida, protegida. Mas Percival descobriu. Matou a Luna e pensou ter matado a criança também.
Minha respiração prendeu. Mas não matou. Não. Uma serva corajosa fugiu com o bebê. A escondeu. Beth olhou para mim com intensidade nova. Em um templo remoto, com uma sacerdotisa corrupta que prometeu mantê-la viva em troca de ouro. Mas essa sacerdotisa quebrou seu voto. Ao invés de proteger a criança, a torturou. Chamou-a de amaldiçoada. Pária. O mundo girou. Não. Você é a filha da Luna assassinada, Safira, Beth disse, lágrimas escorrendo livremente agora. Herdeira legítima da linhagem real. É por isso que sua magia é tão forte. Por isso que a árvore respondeu ao seu toque. Não é acidente. É sangue. É destino. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Tudo que sabia sobre mim, toda a minha história, estava se reescrevendo. Morgana sabia. Sussurrei. Ela sabia o que eu era, e a manteve fraca propositalmente. Talon disse, voz carregada de fúria contida. Sob ordens de Percival, te mantendo quebrada para que nunca despertasse seu poder. Senti joelhos cederem. Talon me pegou antes de cair, me segurando contra seu peito. Respire, ele murmurou. Eu sei que é muito, mas você está segura agora. Eu prometo. Segura. A palavra parecia estranha, mas em seus braços pela primeira vez acreditei. Beth se curvou novamente. Majestade, Luna. A palavra enviou choque através de mim. Tenho algo mais. Ela tirou um segundo medalhão. Este intocado. Brilhante. Com selo real gravado. Isto pertenceu à sua mãe, prova de sua linhagem. Quando o conselho ver isso, quando souberem quem você é, tentarão matá-la novamente. Talon terminou sombriamente. Percival não pode permitir que herdeira legítima viva. Ameaça tudo. Então o que fazemos? Perguntei, voz mais forte que esperava. Lutamos. Talon disse simplesmente. Levamos você para a capital. Apresentamos ao conselho. Forçamos Percival a se revelar. E quando ele atacar, porque vai atacar, estaremos prontos. Isso é guerra. Beth avisou. Guerra política, talvez guerra real. Então que seja guerra, Talon respondeu. 300 anos de tirania de Percival terminam agora. Olhei entre eles. Esta mulher que servira minha mãe. Este homem que arriscara tudo para me salvar. E senti algo crescer dentro de mim. Não medo, não mais apenas, mas determinação. Eles tentaram me quebrar, falharam, tentaram me matar, falhei em morrer. E agora, conhecendo a verdade, conhecendo meu sangue, minha magia, meu propósito, não seria vítima mais. Seria o que nasci para ser. Filha de Luna, companheira de Alfa, rainha. Quando partimos? Perguntei, surpresa pela firmeza em minha voz. Talon sorriu, orgulhoso, feroz. Ao amanhecer, mas primeiro você descansa, come, se fortalece. Ele trocou o olhar com Beth. E aprende tudo o que precisa saber sobre o que significa ser Luna. Beth assentiu. Será minha honra ensinar. Naquela noite, Beth me contou histórias. Sobre minha mãe, sobre a magia da lua, sobre rituais e responsabilidades de Luna. E pela primeira vez na minha vida, as palavras não eram punição. Eram presente. Legado. Quando finalmente deitei, em cama de verdade pela primeira vez que conseguia lembrar, Talon veio verificar. Você está bem? Assenti. Assustada, mas pronta. Pronta para quê? Para lutar. Para reivindicar o que é meu. Olhei para ele. Para ficar ao seu lado, como igual. Algo brilhou em seus olhos. Orgulho, desejo, amor. Sempre fomos iguais, Safira. Você apenas está começando a acreditar. Ele se inclinou, beijou minha testa. Durma. Amanhã começa a nossa jornada para casa. Para seu trono. Quando saiu, coloquei minha mão sobre meu coração, sentindo o medalhão que Beth tinha dado. Prova de minha linhagem, de minha mãe, de meu direito. 3 semanas atrás, estava esfregando o chão,
desejando morte. Agora estava preparando-me para a guerra. Por meu lugar, meu povo, meu companheiro, minha vida. E pela primeira vez desde que conseguia lembrar, senti algo além de desespero. Senti esperança. A capital das terras do norte era diferente de tudo o que imaginei. Muros de pedra branca se erguiam como montanhas. Torres pontiagudas perfurando o céu. Bandeiras com o símbolo do lobo uivante tremulavam ao vento. E pessoas. Tantas pessoas. Milhares se alinhavam nas ruas quando passamos, curiosas sobre a mulher que cavalgava ao lado do rei. Talon tinha me dado roupas adequadas antes de entrarmos. Nada ostentoso, mas limpo, bem feito. Vestido de lã azul escuro que me caía melhor que qualquer coisa que usei, e o medalhão da minha mãe ao redor do pescoço, visível para qualquer um que soubesse o que procurar. Eles estão olhando, sussurrei para Talon, desconfortável com toda a atenção. Deixe-os olhar, ele respondeu, voz carregando pela multidão. Que vejam sua futura Luna, forte, viva, minha. Sua mão encontrou a minha, dedos entrelaçando. Declaração pública. Não havia como voltar atrás agora. O castelo era magnífico. Corredores de mármore. Tapeçarias retratando batalhas antigas. E no centro, o salão do conselho, onde nobreza e anciãos esperavam, convocados pelo mensageiro que Talon enviara antes. Gregor me escoltou até uma antecâmara enquanto Talon entrava primeiro. Apenas respire, majestade, ele disse gentilmente. Você sobreviveu fogueira. Pode sobreviver políticos. Tentei sorrir, mas meus nervos estavam em frangalhos. Percival estará lá? Sem dúvida. Ele é chefe do conselho. Mas lembre-se, ele só tem poder que outros lhe dão. E você tem algo que ele nunca terá. O quê? Legitimidade, magia e um alfa que mataria por você sem hesitar. Gregor sorriu. Use isso. A porta se abriu. Talon estava lá, estendendo sua mão. Pronta? Não estava. Mas a senti de qualquer forma. O salão do conselho silenciou quando entramos. 20 pares de olhos se viraram para mim, estudando, julgando, encontrando-me querendo, sem dúvida. Era jovem demais, pequena demais, claramente de origem comum. E no centro, sentado na cadeira mais ornamentada, estava Lord Percival. Ele não parecia surpreso de me ver, apenas calculista, como predador avaliando presa. Talon me guiou para a frente do salão, para a plataforma elevada onde 2 tronos estavam, um ocupado, um vazio há anos. Ele se sentou. Então puxou-me para o trono vazio ao seu lado. Gasps ecoaram pelo salão. Majestade, uma mulher idosa começou, voz cheia de choque. Certamente não pretende apresentar minha companheira escolhida e futura Luna? Talon terminou. Isso é exatamente o que pretendo. Conselheiros, apresento Safira. Apenas Safira? Percival falou pela primeira vez. Voz suave, mas carregada de desdém. Sem sobrenome? Sem casa? Sem linhagem? Ela tem linhagem. Talon respondeu calmamente. Mais pura que qualquer um nesta sala. Realmente? Percival se inclinou para a frente. Então ilumine-nos, majestade. De onde vem esta criatura? A palavra foi insulto deliberado. Senti Talon ficar rígido ao meu lado, mas coloquei minha mão em seu braço, parando-o. Isto era meu para responder. Me levantei. Pernas tremendo, mas voz firme. Venho do templo das luas silenciosas, onde fui mantida como serva por 21 anos. Torturada, faminta. Mantida ignorante de minha verdadeira identidade. Identidade? Percival riu. Você é serva. Isso é tudo. Não. Beth emergiu das sombras ao lado do salão, carregando um baú antigo. Ela é filha da Luna Eliana, herdeira legítima da linha real. O silêncio que caiu foi absoluto. Beth abriu o baú. Dentro, documentos. Registros de nascimento. Árvores genealógicas. E um manto, tecido com fios de prata bordado com símbolos lunares. O manto que minha mãe usara em sua coroação.
Isto é farsa, Percival declarou, mas havia tensão em sua voz agora. Documentos podem ser forjados. E sangue? Talon interrompeu. Pode ser forjado? Ele fez um gesto. Outro conselheiro se aproximou, carregando uma tigela de prata. Antiga, gravada com runas. A tigela da verdade, Talon explicou para mim. Artefato que revela linhagem através de sangue. Único objeto no reino que não pode mentir. Ele olhou para Percival. A menos que tenha objeção? Percival não podia objetar. Não sem parecer que tinha algo a esconder. Claro que não. Que a menina prove sua reivindicação. Beth me guiou para a frente. Explicou em voz baixa. Apenas uma gota, pressionada na tigela. Se seu sangue é real, a prata vai brilhar dourado. E se não for? Ficará preta. E... Ela não precisou terminar. Seria executada como impostora. Respirei fundo. Talon estava ao meu lado instantaneamente. Você não tem que fazer isso. Podemos encontrar outra forma. Não, disse firmemente. Eles precisam saber. Eu preciso saber com certeza. Estendi minha mão. Beth usou agulha pequena. Perfurou meu dedo. Uma única gota carmesim caiu na tigela de prata. Por um momento nada aconteceu. Então a prata começou a brilhar. Não dourado, mas branco prateado. Tão brilhante que alguns conselheiros recuaram, protegendo os olhos. E a luz não parou na tigela. Ela se espalhou, subindo por mim como vinhas de luz pura, envolvendo-me, coroando-me, mostrando não apenas linhagem, mas poder. O salão explodiu em vozes, espanto, medo e, em alguns casos, reverência. Mas, acima de tudo, ouvi. Percival, rugindo. Truque! Ilusão! Ela os enfeitiçou. Silêncio! A voz de Talon ecoou como trovão. Comando alfa que forçou todos, até Percival a obedecerem. A Tigela da Verdade falou. Safira é quem afirmamos que é, filha de Luna, minha companheira escolhida, e futura rainha destas terras. Isto é ultraje, Percival sibilou, levantando. Você traria bastarda de origem desconhecida. Cuidado com suas próximas palavras, Talon avisou, olhos brilhando dourado. Pois elas podem ser as últimas que fala como homem livre. Percival parou, recalculando. Então sorriu. Frio, calculista. Muito bem. Se insiste que ela é Luna, então que prove através dos testes. Testes? Sussurrei para Talon. Seu maxilar se apertou. Provações antigas, para demonstrar que uma Luna é digna. Sabedoria, força, pureza. Recuso, ele disse alto. Os testes não são exigidos. São tradição. Percival cortou. E se esta... Safira... É realmente Luna, então não terá problema em passá-los, a menos que tema? Era armadilha. Óbvia. Mas eu não podia recuar. Não agora. Aceito, disse antes que Talon pudesse protestar. Realizarei os testes. Percival sorriu. Predatório. Excelente. Começamos amanhã ao amanhecer, com o teste da prata. Murmúrios percorreram o salão. Vi medo nos rostos de alguns conselheiros. Beth empalideceu. E Talon? Talon parecia que queria matar alguém. A reunião foi encerrada. Mas enquanto conselheiros saíam, Percival se aproximou. Um aviso, menina. Ele disse baixo, apenas para eu ouvir. Você não pertence aqui, e vou provar isso. Você vai falhar. E quando falhar, vou queimá-la pessoalmente. Terminando o que comecei. Ele saiu antes que pudesse responder. Talon me levou para os aposentos reais. Grandes, luxuosos. Mas tudo que via era a gaiola dourada. O teste da prata, disse assim que estávamos sozinhos. O que é? Talon passou mão pelo cabelo, frustrado. Coroa de prata abençoada. Uma verdadeira Luna pode tocá-la sem dano. Mas se houver maldade ou corrupção... Queima. Assenti. Como as histórias de bruxas. Exatamente. Ele se virou para me encarar. Mas Percival vai manipular o teste.
Envenenar a prata com algo. Garantir que você fale. Então como luto contra isso? Não luta. Cancelo os testes. Reclamo você como minha através de direito de conquista. Não. Minha voz saiu mais forte que pretendia. Isso faria parecer que tenho algo a esconder, que você está me protegendo porque sou fraca. Você não é fraca. Mas eles pensam que sou. E vão continuar pensando até que prove do contrário. Segurei suas mãos. Deixe-me fazer isso. Deixe-me provar não apenas a eles, mas a mim mesma que sou digna. Ele fechou os olhos, travando batalha interna. Se algo der errado, se você for ferida, você estará lá, eu sei. Subi nas pontas dos pés, beijei-o suavemente. Confie em mim, como você pediu que confiasse em você. Ele me puxou para mais perto, aprofundando o beijo. Desesperado, possessivo, mas também terno. Quando nos separamos, ele pressionou sua testa contra a minha. Você vai ser a morte de mim, pequena loba. Ou sua salvação, respondi com um sorriso pequeno. Naquela noite, Beth veio me preparar. O teste da prata é apenas o primeiro. Ela avisou enquanto escovava meu cabelo. Haverá mais, e cada um mais perigoso. Quantos? Tradicionalmente 3, prata, luz, sangue. Ela parou. Mas Percival pode exigir mais. Ele vai fazer o que for necessário para te destruir. Então vou fazer o que for necessário para sobreviver. Olhei para ela através do espelho. Beth, você conheceu minha mãe. Ela teria recuado? Beth sorriu. Triste, mas orgulhosa. Não. Ela teria lutado com cada respiração, assim como você vai. Me conte sobre ela, por favor. Não como Luna, mas como mulher. Então Beth falou. Sobre Eliana. Sobre como amava música. Como ria alto e sem inibições. Como lutara contra Percival por anos, tentando expor sua corrupção. E como finalmente pagara o preço final por essa coragem. Ela sabia que estava em perigo. Beth disse baixinho. Nos últimos dias, sabia. Mas não fugiu. Não se escondeu. Ficou e lutou porque acreditava que valia a pena. Valeu? Perguntei. Ela morreu. Percival venceu. 300 anos de tirania. Não venceu, Beth interrompeu. Porque você está aqui, viva, forte, prestes a desmantelar tudo que ele construiu sobre a tumba dela. Ela colocou suas mãos em meus ombros. Você é a vingança dela, Safira. E seu legado. Nunca esqueça isso. Dormi pouco naquela noite. E quando dormi, sonhei. Com flores brancas, com árvore brilhando, com mulher de olhos verdes sorrindo para mim. Minha mãe. Eu nunca a conheci. Mas senti sua presença. Sua bênção. Sua força fluindo através de mim. Ao amanhecer, me vesti com cuidado. Beth trouxera roupas formais. Vestido branco. Simples, mas elegante. Cor de luna. Cor de pureza. Declaração. Talon me escoltou ao grande salão. Estava cheio agora. Não apenas conselheiros, mas nobres. Cidadãos. Todos querendo testemunhar. O teste, a queda, ou o milagre. Percival estava esperando. E ao seu lado, em almofada de veludo, estava a coroa. Prata trabalhada em padrões de lua e estrelas. Linda. Mortal. As regras são simples, Percival anunciou. A candidata deve segurar a coroa da prata por 60 segundos. Se for digna, a prata permanecerá fria. Se não, ele sorriu. Bem, veremos. Subi na plataforma. A sala silenciou. Centenas de olhos em mim, julgando, esperando falha. Estendi minhas mãos e peguei a coroa. Frio. Esperava isso. Mas então, calor, crescendo. Não gradualmente, mas rápido. Como segurar ferro em brasa. Dor explodiu em minhas palmas. Sibilei, mas não soltei. Através da dor, ouvi. Percival contando. 10, 20, 30. Minhas mãos estavam queimando. Literalmente. Podia sentir pele bolhando. Cheiro de carne chamuscada encheu meu nariz. Lágrimas escorreram dos meus olhos. Mas não soltei. Não soltaria.
40. A voz de Percival carregava satisfação. Ele sabia que tinha envenenado a prata, que não havia como eu sobreviver a isso. Mas ele não contava com uma coisa. Talon rugiu, transformação parcial explodindo dele. Ele se moveu para intervir, para me salvar. E através do vínculo senti sua força, seu poder, fluindo para mim. Não tentei bloqueá-lo. Deixei entrar. E algo milagroso aconteceu. A dor recuou. Não desapareceu, mas ficou tolerável. E a prata começou a mudar. O calor venenoso se dissipando, substituído por luz, branco-dourada, pura. Minha magia, finalmente verdadeiramente despertando, purificando o veneno, transformando o instrumento de tortura em coroa de verdade. 50. 55. Percival não estava mais sorrindo. Estava pálido, apavorado. 60. Abaixei a coroa. Minhas mãos estavam vermelhas, queimadas. Mas a prata brilhava agora, limpa, pura, restaurada. O salão explodiu, não em acusações, mas em aplausos. Até alguns que tinham sido céticos estavam batendo palmas, testemunhando, acreditando. Talon estava ao meu lado instantaneamente, pegando minhas mãos feridas com gentileza devastadora. Você é louca, ele sussurrou. Brilhante, mais louca. Passei? Consegui dizer através da dor. Ele riu, som de puro alívio. Com distinção. Olhei para Percival. Ele estava tremendo de fúria. Mas não podia dizer nada. Não podia acusar. Por que fazia isso? Admitiria que envenenara o teste. Provaria sua própria traição. O primeiro teste está completo. Beth anunciou, voz ecoando. A candidata provou pureza. Que os registros mostrem. Safira, filha de Eliana, é reconhecida. E enquanto Talon curava minhas mãos com sua magia, enquanto a multidão celebrava, encontrei os olhos de Percival através do salão. Ele não venceu hoje, mas vi em sua expressão. Isto estava longe de acabar. E o próximo teste seria pior. 3 dias se passaram antes do próximo teste. 3 dias onde Percival ficou estranhamente silencioso, tramando nas sombras. 3 dias onde Talon não saiu do meu lado, ensinando-me sobre o reino, sobre política, sobre como transformar fraqueza aparente em arma. E 3 dias onde senti algo crescendo dentro de mim. Não apenas magia, mas confiança, propósito, identidade. Não era mais a serva que chorava sozinha em celas escuras. Estava me tornando alguém novo, alguém que reconhecia quando olhava no espelho. Na 3ª noite, houve banquete. Celebração oficial da minha aceitação provisória como candidata aluna. A grande sala estava decorada com centenas de velas. Música tocava, e nobres vestidos com suas melhores roupas circulavam, falando em vozes baixas. Alguns me cumprimentaram com respeito genuíno, outros com cortesia gelada. E alguns simplesmente me ignoraram, deixando claro o que pensavam sobre minha ascensão. Talon me manteve perto, mão possessiva em minha cintura. Ignore-os. Ele murmurou quando viu minha expressão ao ser deliberadamente excluída de uma conversa. Respeito não é dado livremente aqui. É conquistado. Então, como conquisto? Sendo exatamente quem você é, sem pedir desculpas, sem curvar. Ele me girou para encará-lo. Dança comigo. A música tinha mudado para algo mais lento, mais íntimo. Deixei-o me guiar para o centro da sala, onde outros pares já dançavam. Suas mãos encontraram minha cintura. As minhas, seus ombros. E nos movemos. Não graciosamente. Não no início. Eu nunca tinha dançado antes. Mas ele me guiou com paciência. E lentamente, encontrei o ritmo. Melhor, ele disse sorrindo. Você é natural. Estou tropeçando em você. E ainda assim é a mulher mais linda na sala. Corei. Mesmo depois de tudo, elogios ainda me deixavam sem jeito. Você é tendencioso. Completamente. Ele concordou sem vergonha. Mas também tenho olhos. Olhe ao redor, Safira.
Metade dos homens aqui está observando você, com inveja que não posso culpar. Olhei. E era verdade. Olhares me seguiam, alguns apreciativos, outros hostis, mas todos reconhecendo que eu exista. Que importava? Foi quando vi Percival, na borda da sala, conversando com um servo. Algo foi passado, pequeno, discreto. O servo assentiu e desapareceu nas sombras em direção às cozinhas. Meu estômago se apertou. Talon, disse baixo. Percival. Ele acabou de... Vi. Talon interrompeu, olhos se estreitando. Gregor, siga aquele servo. Descubra o que Percival planeja. Gregor se separou da parede onde estava vigiando e seguiu discretamente. A dança terminou. Talon me escoltou para a mesa principal, onde bandeja de comida estava esperando. Frutas, carnes, pães e vinho, vermelho como sangue em taças de cristal. Não beba nada ainda, Talon murmurou. Não até Gregor voltar. Assenti, pegando apenas um pedaço de pão, mas antes que pudesse comer, uma voz me interrompeu. Majestade. Um jovem nobre se aproximou, curvando-se. Posso oferecer brinde à nossa futura Luna? Ele ergueu sua taça. Outros ao redor fizeram o mesmo. Era costume. Recusar seria insulto. Olhei para Talon, que estudou o jovem nobre intensamente, procurando traição, decepção, mas o homem parecia genuíno. Vá em frente. Talon finalmente permitiu. O nobre sorriu. A Safira, que provou sua força através de fogo e prata, que sua luz guie-nos através das trevas vindouras. Ouça, ouça! Vozes ecoaram. Taças foram erguidas, e então todos beberam, incluindo o jovem nobre que fizera o brinde. Minha mão se moveu para minha própria taça, mas Talon a pegou primeiro. Cheirou o conteúdo discretamente, então tomou um gole pequeno. Aguardou. Nada aconteceu. Ele assentiu. Está limpo. Aliviada, tomei um gole. O vinho era doce, rico, diferente de tudo que provara. Estava terminando o segundo gole quando Gregor voltou, rosto sombrio. Ele se inclinou para sussurrar em Talon. O servo foi para as cozinhas, colocou algo em uma das jarras de vinho, acônito concentrado. Meu sangue gelou. Acônito, Wolfsbane, veneno que suprimira minha transformação por 21 anos. Em dose alta, mataria. Talon ficou rígido. Qual jarra? A marcada com selo real, a que é servida apenas na mesa principal. Os olhos dele voaram para minha taça, para a jarra ao lado dela, com selo real gravado no vidro. Tempo parou. A taça escorregou da minha mão, caindo em câmera lenta. Cristal se estilhaçou. Vinho vermelho se espalhou como sangue nas pedras brancas. E eu senti queimação, começando em meu estômago, subindo pela garganta. Não, não de novo. Não depois de tudo. Safira! A voz de Talon soou distante. Minha visão escureceu nas bordas. Senti meus joelhos cederem. Mas antes de atingir o chão, braços fortes me pegaram. Curandeiro! Talon rugiu. Agora! Tudo virou borrão. Ser carregada, pessoas gritando, então quarto, cama, dor, tanta dor. Queimava de dentro para fora como se meu próprio sangue estivesse em chamas. Não há antídoto, ouvi uma voz desesperada. O curandeiro. Acônito concentrado em dose essa alta. Majestade, eu sinto muito, mas... Não! O rugido de Talon abalou as paredes. Você não desiste. Tente algo, qualquer coisa. Mas, majestade, faça. Senti mãos em mim, tentando diferentes poções, encantamentos. Nada funcionava. O veneno era muito forte, muito profundo em meu sistema. Estava morrendo. Depois de tudo. Depois de sobreviver fogueira, testes, finalmente encontrar esperança. Ia morrer do mesmo veneno que me torturara por 21 anos. A ironia teria sido engraçada se não fosse tão trágica. Safira.
A voz de Talon, quebrada, desesperada. Não, não me deixe. Eu acabei de te encontrar. Não pode... Tentei responder, dizer que estava tudo bem, que não era culpa dele, mas não conseguia formar palavras. Apenas dor. Foi quando senti, através do vínculo, sua decisão. Não. O que ele estava planejando. Poder explodiu. Não meu, dele. Talon colocou suas mãos sobre meu coração e começou a canalizar sua própria força vital para mim, forçando o veneno para fora através de pura força de vontade alfa. Majestade, não. O curandeiro protestou. Isso vai matá-lo. Você não pode dar tanta energia. Posso e vou, Talon sibilou. Ela vive, não importa o preço. Mas, silêncio, senti acontecendo. Sua força fluindo para mim, purificando meu sangue, expulsando o veneno, mas custando-lhe. Pude sentir através do vínculo, sua própria vida esvaindo. Ele estava se matando para me salvar. Não. Não podia deixar. Lutei contra a escuridão. Lutei contra a dor. E alcancei não para fora, mas para dentro. Para minha própria magia. A magia da lua que tinha despertado a árvore ancestral, que purificara a coroa de prata. Não sabia se funcionaria. Não sabia se era forte o suficiente. Mas tinha que tentar. Visualizei o veneno, negro e viscoso, envenenando meu sangue. E então visualizei luz, branco-prateada, pura, queimando através da escuridão, limpando, curando. Minha magia respondeu. Fraca no início, depois mais forte, até que estava brilhando de dentro para fora, luz vazando através da minha pele. O curandeiro sussurrou. Ela está se purificando. A dor começou a recuar. Lentamente. Depois mais rápido. O veneno sendo expelido, forçado para fora através de cada poro. Suor negro escorreu de mim, fedendo a acônito. Nojento, mas funcionando. Talon sentiu a mudança. Parou de canalizar sua energia, caindo para trás exausto. Safira? Aqui. Consegui sussurrar. Minha voz rouca, garganta em carne viva, mais viva. Estou aqui. Envolveram, segurando como se nunca fosse soltar. Você me apavorou. Pensei que tinha perdido você. Não tão fácil. Tentei brincar, mas saiu mais como soluço. Ele riu. Som quebrado, mas aliviado. Aparentemente não. Curandeiro trabalhou silenciosamente, limpando o suor venenoso, verificando meus sinais vitais. Finalmente assentiu. Ela vai viver. Sua magia. Eu nunca vi nada assim. Ela literalmente queimou o veneno do próprio sangue. Percival teme tanto, Beth disse da porta onde tinha estado observando. Porque ela não é apenas Luna. É Luna com poder que rivaliza com os antigos. Poder que ele não pode controlar, não pode corromper, não pode matar. Mas tentou, Talon disse, voz baixa e perigosa. E vai pagar. Não há prova, disse realisticamente. O servo que envenenou a jarra já fugiu, sem testemunhas, sem evidência ligando Percival. Eu não preciso de evidência. Talon interrompeu. Eu sei, ciente. Não. Minha voz os parou. Não é suficiente. Forcei-me a sentar, ignorando protestos do curandeiro. Se você o atacar sem prova, parece que está protegendo companheira fraca. Dá a ele exatamente o que quer. Martírio, razão para se rebelar. Então o que sugere? Talon exigiu. Que deixemos tentar matá-la novamente. Sugiro que terminemos os testes. Olhei para Beth. Quantos faltam? Apenas um. O teste de sangue. Ela hesitou. Você acabou de sobreviver em envenenamento. Não pode... Posso. E vou. Me levantei em pernas trêmulas. Porque cada teste que passo, cada tentativa de assassinato que sobrevivo, torna mais difícil para ele me derrubar. Torna minha reivindicação mais forte. Ela está certa, Gregor disse relutantemente.
O povo está observando. Viram ela sobreviver fogo, prata, agora veneno. Ela está se tornando lenda. E lendas são difíceis de matar. Talon olhou para mim. Realmente olhou. Força. Encontrou ambas. Está certa sobre isso? Nunca estive certa sobre nada na vida, admiti. Mas isso eu sei que preciso fazer. Ele assentiu lentamente. Então amanhã, o teste de sangue, e que os deuses ajudem Percival se tentar algo novamente. Naquela noite não dormi sozinha. Talon se recusou a me deixar, ficando ao lado da cama, vigiando. Eventualmente o puxei para deitar comigo. Você precisa descansar também. Não posso. Fecho os olhos. Vejo você morrendo nos meus braços. Sua voz quebrou. Safira, quando senti o veneno atingindo, quando pensei que ia perder você antes mesmo de ter você de verdade. Mas não perdeu. Estou aqui. Virei para encará-lo. E não vou a lugar nenhum. Isso eu prometo. Ele me puxou mais perto, enterrando o rosto em meu cabelo. Você é tão forte. Mais forte que eu. Mais forte que qualquer um que conheci. Melhor, murmurei, já sentindo o sono me puxando. Um rei que cavalgou 3 dias sem parar para salvar estranho. Não estranho. Companheira. Ainda não conhecia isso então. Minha loba sabia, e isso foi suficiente. Adormeci em seus braços. E pela primeira vez desde que me lembro, não tive pesadelos. Apenas sonhos com flores brancas. E luz. Amanhecer chegou muito rápido. Beth me vestiu em branco novamente. Mas desta vez, adicionou algo novo. O manto, mãe, tecido com fios de prata. Para o teste de sangue, ela explicou, você vai para as criptas reais, para onde os antigos reis e rainhas estão enterrados. E lá, você coloca a coroa ancestral. A coroa de pedra, lembrei do que Talon mencionara. Sim, se você é verdadeiramente da linhagem, a pedra vai se transformar. Vai reconhecê-la. E se não? Beth não respondeu. Não precisava. O caminho para as criptas foi processional. Todo o conselho, toda a nobreza, descia escadas antigas, cada degrau levando mais fundo na terra. O ar ficou mais frio, mais pesado. Cheirava a terra e tempo e magia antiga. As criptas eram vastas, centenas de túmulos, séculos de reis e rainhas. E no centro, em altar de mármore negro, estava a coroa. Não parecia muito, apenas pedra cinzenta, trabalhada grosseiramente em forma de coroa, mas poder emanava dela. Antigo, julgador. Percival estava lá, claro, sorrindo aquele sorriso frio. Recuar, menina. Admitir a farsa antes de ser exposta. Ignorei-o. Caminhei até o altar, centenas de olhos em mim, julgando, esperando. Estendi minhas mãos e peguei a coroa, pesada, muito mais pesada que parecia. Ergui-a lentamente e coloquei em minha cabeça. Por um momento nada aconteceu. Então calor, não doloroso, mas intenso, espalhando do ponto de contato através de todo o meu corpo. E a pedra começou a mudar. Cinza dando lugar à prata, depois ouro, vez mais forte até que todos tiveram que proteger os olhos. A luz não parou na coroa. Vazou pela sala, tocando cada túmulo, e os mortos responderam. Não fisicamente, mas senti. Suas presenças, séculos de reis e rainhas, acordando apenas o suficiente para reconhecer, para aprovar, para abençoar. Vozes sussurraram, não em palavras, mas em sentimento. Bem-vinda, filha, herdeira, Luna. E então, alto e claro, uma voz que reconheci mesmo nunca tendo ouvido. Minha mãe. Meu orgulho, minha vingança. Reclame o que é seu. A luz explodiu, e quando diminuiu, a coroa tinha se transformado completamente. Não mais pedra, mas ouro vivo, entrelaçado com prata, gravado com símbolos lunares que brilhavam com luz própria. A coroa da luna verdadeira. Silêncio absoluto encheu as criptas. Então, um por um, os conselheiros se ajoelharam.
Até aqueles que tinham sido hostis. Até aqueles que duvidaram. Até Percival. Ele não tinha escolha. Milagre como esse, e recusar seria se expor como traidor. Talon se aproximou. Não se ajoelhou. Era rei. Mas estendeu sua mão. Minha Luna, minha rainha, minha igual. Peguei sua mão. E juntos saímos das criptas. Não como candidatos, mas como governantes. A guerra estava longe de terminar. Percival ia atacar novamente. Mais desesperado. Mais mortal. Mas hoje, venci. E venceria de novo. Porque não era mais serva assustada. Era Saphira, filha de Eliana, do norte. E ninguém tiraria isso de mim. A coroação foi marcada para a lua cheia, 3 dias depois do teste de sangue. 3 dias onde Percival ficou perigosamente silencioso, trancado em suas câmaras, recusando-se a ver qualquer um. 3 dias onde o reino inteiro se preparava para testemunhar algo que não acontecia há 300 anos. O retorno da luna verdadeira. E 3 dias onde Talon e eu finalmente tivemos tempo. Para respirar. Um ao outro não como companheiros fugindo de assassinos, mas como 2 pessoas construindo o futuro juntas. Na última noite antes da cerimônia, ele me levou para onde tudo começou. De volta à árvore ancestral. Não a do templo onde toquei pela primeira vez, mas a irmã dela, plantada séculos atrás no coração da capital, no Jardim Real. Ela também tinha estado morta. Mas quando chegamos, vi. Flores. Centenas delas. Brancas e luminosas, exatamente como as que despertei. No momento que a coroa ancestral te aceitou. Talon explicou, guiando-me para mais perto. A árvore sentiu e respondeu, assim como todas as outras através do reino. Todas, sussurrei maravilhada. Todas, 15 árvores, plantadas em círculo ao redor das terras, mortas por 3 séculos. E agora? Ele sorriu. Florescendo. Dizem que as colheitas já estão melhores, que a própria terra está curando. Toquei a casca suavemente e senti. Pulso de vida. Reconhecimento. Elas estavam esperando, percebi. Não apenas adormecidas, esperando por Luna que pudesse despertá-las. Esperando por você. Nos sentamos sob os galhos floridos, ombros se tocando, observando as estrelas através das pétalas. Está com medo? Talon perguntou suavemente. Da cerimônia? Não. Pausei. Da responsabilidade? Apavorada. Bom, significa que leva a sério. Ele pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Mas não está sozinha. Nunca vai estar. Enfrentamos juntos. Juntos, repeti, testando a palavra. Ainda parece estranho. 21 anos sozinha. E agora? Agora tem matilha. Tem reino. Tem mim. Virou meu rosto gentilmente. Tem tudo, Saphira. Porque merece. Sempre mereceu. Beijei-o. Não desesperadamente como antes, quando cada momento poderia ser o último. Mas lentamente. Saboreando. Prometendo. Quando nos separamos, ele pressionou algo em minha mão. Pequeno. Frio. Olhei para baixo. Um anel. Gravado com símbolo de lobo e lua entrelaçados. Tradição antiga, ele explicou. Alfa dá à sua luna antes da cerimônia de união. Símbolo de que são 2 metades de um todo. Deslizei-o no meu dedo. Encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito para mim. Talvez tivesse. Obrigada, sussurrei. Por tudo. Por me salvar, me proteger, me ver. Obrigado por me deixar, ele respondeu. Por confiar quando toda sua experiência te ensinou a não confiar. Ficar quando poderia ter fugido. Para onde iria? Sorri. Você me arruinou para qualquer outro lugar, para qualquer outra pessoa. Seus olhos brilharam dourados. Bom, porque você é minha, Saphira. Para sempre. A manhã da coroação amanheceu clara e fria.
Betty me acordou ao raiar do sol, trazendo banheira de água perfumada e óleos. Tradição, ela explicou. Luna deve estar pura para a cerimônia. Me banhei enquanto ela cantava canções antigas. Tara para minha mãe, percebi. Lágrimas queimaram, mas não caíram. Hoje não era dia de tristeza, era dia de triunfo. Betty me vestiu camada por camada. Primeiro, vestes brancas simples. Depois, o manto de prata. Finalmente, joias. Não extravagantes, mas significativas. Cada peça usada por gerações de lunas antes de mim. Sua mãe usou estes no dia da coroação, Betty disse, prendendo o colar delicado ao redor do meu pescoço. E a mãe dela antes dela. Agora você. E quase não reconheci a mulher olhando de volta. Ela era régia, forte. Linda não da forma convencional, mas com luz que vinha de dentro. Está pronta? Betty perguntou. Não estava, mas assenti de qualquer forma. Vamos. A cerimônia seria ao ar livre, sob a árvore ancestral no Jardim Real. Milhares se reuniram. Não apenas nobres desta vez, mas pessoas comuns, fazendeiros, comerciantes, crianças, todos querendo testemunhar. Em plataforma elevada, Talon esperava. Vestido com trajes formais negros e prata, coroa de alfa em sua cabeça, ele era visão de poder e comando. Mas quando seus olhos me encontraram, todo aquele poder se suavizou. Em adoração. Amor. Caminhei pelo corredor formado pela multidão. Sozinha. Sem escolta. Outra tradição. Luna vem ao alfa por escolha própria, não forçada. Cada passo me levava mais perto. Mais perto do homem, do futuro, da vida que escolhi. Da forma, Talon estendeu sua mão. Peguei-a, e juntos, viramos para a anciã que oficiaria. Beth. Não havia ninguém mais apropriado. Testemunhas. Beth começou, voz ecoando. Estamos reunidos sob a lua e as estrelas, sob a árvore ancestral que floresce pela primeira vez em 3 séculos, para coroar uma luna. Safira, filha de Eliana, você jurou os testes. Provou pureza através de prata. Provou linhagem através de sangue. Provou força através de sobrevivência. Ela continuou. Deve fazer o juramento final. Aceita a responsabilidade de Luna, de guiar, proteger e servir este povo com toda a sua força, toda a sua magia, toda a sua vida? Minha voz saiu clara, firme. Aceito. Aceita o vínculo com este alfa? De governar ao lado dele como igual? De compartilhar fardos e alegrias? De ser sua companheira em todos os sentidos? Olhei para Talon. Para os olhos que me viram quando era invisível. Me seguraram quando estava quebrada. Para o coração que escolheu o meu mesmo, quando tinha toda razão para não escolher. Aceito. Então, pela autoridade dos antigos, pela bênção da lua, pelo testemunho deste povo, Beth ergueu a coroa ancestral. A mesma que tinha se transformado para mim nas criptas. Eu te declaro Luna das Terras do Norte. Ela colocou a coroa em minha cabeça. Peso, responsabilidade, propósito. E então Talon deu um passo à frente. Adaga cerimonial. Prata pura. O vínculo de alma deve ser selado, ele disse, voz carregando para a multidão. Com sangue compartilhado, com marcas trocadas, com promessa eterna. Ele cortou sua palma primeiro, profundo. Sangue escorreu. Então ofereceu a adaga para mim. Peguei-a. Cortei minha própria palma, espelhando o dele. Dor afiada, mas bem-vinda. Pressionamos nossas palmas juntas. Sangue se misturando. E através do vínculo, senti. Não apenas suas emoções, mas tudo. Medos, esperanças. E ele sentiu as minhas. 2 vidas se fundindo. 2 almas se tornando uma enquanto ainda permaneciam 2. Magia explodiu do ponto de contato. Não apenas nossa, mas da própria terra. A árvore ancestral acima de nós pulsou com luz. E cada árvore através do reino respondeu. 15 pilares de luz branca disparando para o céu, visíveis por quilômetros. Está feito, Beth declarou, lágrimas escorrendo livremente.
Alfa e Luna, Rei e Rainha, Lua. Que nenhum homem separe o que os deuses uniram. A multidão explodiu. Não em aplausos gentis, mas em uivos. Milhares de vozes se juntando em harmonia selvagem, celebrando. Talon me puxou para seus braços e me beijou. Profundamente, possessivamente. Selando o vínculo não apenas com magia, mas com escolha. Amor. Quando nos separamos, ele sussurrou contra meus lábios. Minha Luna, minha rainha, minha Safira, meu Alfa, meu Rei, meu Talon. Vez em 21 anos, senti. Completa. Mas a celebração foi interrompida. Um grito, vindo da multidão. Olhamos e vimos Percival, saindo das sombras onde estivera escondido. Mas não sozinho. Tinha guardas, 2 dúzias deles, armados, e todos apontando armas não para mim ou Talon, mas para a multidão, para as pessoas inocentes. Bela cerimônia, Percival disse, voz carregada de veneno. Pena que será a última. Talon se moveu na frente de mim instantaneamente. Isto é traição. Traição? Ele riu. Eu chamo de correção de curso. Por 3 séculos minha família manteve ordem. Paz. E então você, cuspiu para mim, reaparece como fantasma de erros passados, tentando desfazer tudo o que construímos. Você construiu nada, respondi, saindo de trás de Talon. Apenas mentiras, corrupção. E você, ele sibilou, é a abominação que deveria ter morrido com sua mãe. Ele fez sinal. Guardas avançaram, mas não para nós, para os civis, refém. Talon rugiu, transformação parcial explodindo. Toque neles e... E o quê? Percival interrompeu. Vai me matar? Seus guardas vão me matar? Vão em frente. Mas no momento que o fizerem, meus homens massacram todos estes inocentes. Mulheres, crianças, todos. Impasse. Mortal. Minha mente corria. Tinha que haver forma. Alguma forma de... Então senti. A árvore, pulsando atrás de mim. Ainda conectada à minha magia. Ainda respondendo. E lembrei. O que Beth dissera não era apenas cura. Era conexão. Com a terra. Com a vida. Com tudo que crescia. Fechei meus olhos. E alcancei. Não apenas para uma árvore, mas para todas. 15 árvores através do reino, despertadas pela minha coroação. Ainda ligadas a mim, através de fios invisíveis de magia. Pedi. Não comandei. Pedi. Protejam-nos. Protejam seu povo. As árvores responderam. Galhos se moveram. Não pelo vento, por vontade. Raízes explodindo da terra sob os guardas de Percival. Dor de tornozelos, puxando-os para baixo, desarmando-os sem derramar sangue. Percival olhou ao redor, horror atravessando seu rosto. Não, isto não é possível. Você não pode... Posso, disse calmamente. Porque não sou o que você teme, Percival. Não sou sua destruição, sou renovação, cura, e seu tempo acabou. Talon se moveu, rápido, brutal, eficiente. Em segundos tinha Percival no chão, joelho em suas costas. Lorde Percival, Talon declarou, preso por traição, por tentativa de assassinato, por conspiração, por crimes contra a coroa e contra o povo. Você não pode provar nada. Não preciso, respondi aproximando-me, porque eles sabem. Apontei para a multidão, para milhares de testemunhas que viram tudo. E testemunho deles é tudo que importa. Um por um, vozes se levantaram. Ele tentou matar nossa Luna. Ele envenenou os testes. Ele manteve mentiras por gerações. Percival viu. Mentiras desmoronando. Sem aliados. Sem fuga. Vencido não por força, mas por verdade. Levem-no. Talon ordenou. Guardas leais o arrastaram, gritando, protestando. Mas ninguém ouviu. Silêncio caiu depois que saiu. Então Beth começou a rir. Som de puro alívio e alegria. E a multidão se juntou, celebrando. Não apenas coroação,
mas libertação. Talon me puxou de volta para seus braços. Você acabou de derrubar dinastia de 3 séculos usando árvores. As árvores fizeram um trabalho pesado. Mesmo assim, minha rainha é perigosa. Nossa rainha, corrigi. Deles também. Olhei para o povo, meu povo. E vou protegê-los com tudo que tenho. Nós vamos, ele emendou, juntos. Aquela noite, após banquete e celebrações, Talon e eu finalmente ficamos sozinhos, em seus aposentos. Nossos aposentos agora. Ele me ajudou a tirar a coroa, colocando-a cuidadosamente de lado. Depois o manto, as joias, apenas em vestes simples. E ele da mesma forma, sem títulos, sem responsabilidades. Apenas nós. Feliz? Ele perguntou, puxando-me para a cama. Exausta, apavorada, esperançosa, tudo ao mesmo tempo. Aninhei-me contra seu peito, ouvindo batida constante de seu coração. Mas sim, feliz. Bom, ele beijou meu cabelo. Porque isso é apenas o começo. Reino para reconstruir. Injustiças para corrigir. Futuro para criar. Soa trabalhoso. Será. Mas vale a pena. Você vale a pena. Braços. E sonhei. Não com passado. Não com dor ou fome ou frio. Mas com flores brancas. Com luz. Com mulher de olhos verdes sorrindo, orgulhosa. Minha mãe. Aprovando. Abençoando. Quando acordei ao amanhecer, Talon já estava acordado, observando-me com ternura. Bom dia, minha Luna. Bom dia, meu alfa. Levantei, caminhei até a janela. Lá embaixo, o reino se estendia. Não perfeito, ainda com cicatrizes de séculos de corrupção, mas curando. Visível mesmo daqui, a árvore ancestral, florescendo, viva, como eu. Eles tentaram me queimar porque temiam o que eu poderia ser. Mas o fogo não destrói ouro. Apenas purifica. Minhas cicatrizes não desapareceram. Ombros ainda carregavam marcas de cordas que me amarraram à fogueira. Mãos ainda tinham calos de anos de trabalho escravo. Mas agora não contavam história de vítima. Era um mapa. Mapa que me trouxe através da escuridão até a luz. Através da dor até o poder. Até o renascimento, até ele, até a coroa, até mim mesma. Virei para Talon, que tinha se juntado a mim na janela. Pronta para começar? Ele perguntou, estendendo sua mão. Olhei para sua mão, para o reino além, para o futuro se abrindo como flor. E sorri, feroz, livre, viva, sempre. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.